por que nós não nos envolvemos em tentar melhorar o mundo? Irmãos, imagine a seguinte ilustração. Um homem humilde possuía uma bela casa. Só que um dia aconteceu uma terrível catástrofe e deixou a casa com muitos problemas, tais como rachaduras, infiltrações, e a casa precisaria de uma reforma quase que por completa. Isso custaria muito tempo e dinheiro de tal homem, coisas que o homem não tinha. Porém, um homem muito bondoso lhe prometeu que se ele esperasse apenas um curto período de tempo, ele reconstruiria a casa novamente. Será que seria sensato da parte de tal homem investisse seus poucos recursos em pequenas reformas inúteis? Sem dúvida que não. Similar a essa casa, se encontra um mundo dominado por Satanás. Assim como o homem possuía obstáculos para a reconstrução da casa, que era a falta de recursos, nós também possuímos vários obstáculos para a melhora do mundo. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 João 5,19. 1 João 5,19. Olha o que nos diz. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no poder do inimigo. O maior obstáculo ao esforço dos homens de tentar melhorar o mundo é Satanás, o diabo. Na verdade, irmãos, agora mesmo ele está desencaminhando toda a terra habitada. Um segundo obstáculo aos esforços do homem de melhorar o mundo se originou lá no Jardim do Éden, com o pecado de Adão e Eva, que nos levou à imperfeição. Mas, irmãos, significa isso que nós não temos esperança? Não significa. Alguém muito mais poderoso do que homens mortais recebeu a responsabilidade de realizar mudanças permanentes. Quem é esse? Jesus Cristo. Em Atos 5,31, ele é descrito como agente principal de Deus para a salvação da família humana. Irmãos, abra suas Bíblias no livro de Daniel 2,44. Livro de Daniel 2,44. Nos diz: e nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado, e o próprio reino não passará a qualquer outro povo, e esmiuçará e porá termo a todos esses reinos, e ele mesmo ficará estabelecido por tempos indefinidos. Esse texto mostra que o reino não tentará recuperar este mundo irreformável. Ele eliminará completamente os governos iníquos e as organizações que agora oprimem a humanidade, e o substituirá por um sistema que vencerá os obstáculos para um mundo verdadeiramente justo. Como cristãos verdadeiros, sabemos que não somos comissionados para mudar o mundo. Estamos no mundo, mas não fazemos parte dele, como nos diz João 17,16. Por isso, não nos concentramos em tentar melhorar o mundo, mas imitamos a Jesus por pregar as boas novas do reino e a necessidade de aceitar a Jesus como Salvador para obter a vida eterna. Não podemos mudar o mundo, mas já podemos, como indivíduos, cultivar valores divinos. Assim, podemos procurar ser o tipo de pessoas que o salmista falou, se refere no Salmo 37,11. Os próprios mansos possuirão a terra e deveras se deleitarão na abundância de paz. Deus apoia e abençoa aqueles que fazem sua vontade e promete-lhes as coisas maravilhosas para o futuro. O apóstolo João disse: o mundo está passando, e assim também o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.